Pronto. Bom dia, gente. Pegando o livro aí na página 124, capítulo 7, que já começamos a ver semana passada. O primeiro governo Vargas e o Estado Novo. Gente, presidente Vargas, né? Getúlio Vargas foi, nesse período, um dos principais presidentes do Brasil, por ele ter sido ditador, né? Por ele ter passado muito tempo na presidência e por alguns direitos conquistados, principalmente para os trabalhadores naquele período, né? Foi ele que inventou a CLT, né? Que consolidou as leis trabalhistas e proporcionou alguns direitos aos trabalhadores, né? Como férias, como descanso semanal, enfim. Então, foi um presidente que agregou algumas coisas positivas, mas ao mesmo tempo também teve algumas coisas negativas. Começando aí na página 124, nós vamos perceber como foi que Vargas chegou ao poder. Em 1929, teve uma crise, né, que foi a queda da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, onde no Brasil teve muitos efeitos essa crise econômica. E naquela época, o principal produto econômico do Brasil era o café. E aí, como teve muitos prejuízos, acabou que o café foi até queimado, né? Queimaram vários estoques de café para poder manter o preço ali elevado, mas não adiantou muito. E isso, essa crise do café, né, essa crise econômica que gerou uma crise no café aqui no Brasil, acabou gerando também uma crise política, né, porque tudo vai encarreado, né, tudo é uma coisa dependendo da outra. E aí aqui no Brasil existia a República Velha, ou República Oligárquica, ou República dos Coronéis, tinham vários nomes para essa república, que foi, que tinha como característica uma alternância do poder entre os cafeicultores de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais. Sempre os presidentes do Brasil eram ou um cafeicultor paulista ou um pecuarista de Minas Gerais. Até aí tudo bem? Se tiver alguém nessa nave, responde se está tudo bem. Pronto. E aí... Tudo bom, tia? Quê? Entendi, foi nada, ó. Mas beleza. E aí, gente, quando tinha essa alternância, o último presidente que ia ter que ir estava um presidente paulista e o próximo tinha que ser um presidente mineiro. Só que com essa crise do café, os paulistas, com medo de perder ainda mais poder econômico, ainda mais prestígio no país, né? Eles acabaram querendo outro presidente paulista, ou seja, não teria uma alternância. O que isso gerou? Gerou um descontentamento, né? Gerou uma raiva da galera de Minas Gerais, que compunha uma chapa que tinha mineiros, gaúchos e... Meu Deus, espera aí. Eu esqueci o outro, porque eu não sou robô. E Paraíba. E a Paraíba. O que foi que eles fizeram? Eles não gostaram dessa escolha de outro paulista, eles queriam alternância, e aí eles fizeram uma aliança chamada Aliança Liberal e indicaram como próximo presidente, Getúlio Vargas, né, que era gaúcho. E como vice do Getúlio Vargas teria um representante da Paraíba, que seria o João Pessoa. A capital da Paraíba é em homenagem a João Pessoa. E aí teve a eleição, em 1930. Na eleição, quem ganhou foi Júlio Prestes, que era o indicado paulista. Só que ele ganhou por uma votação muito pequena. E aí ficou aquele clima no ar, né? Como já tinha tido essa oposição muito grande dessas oligarquias que estavam insatisfeitas, teve esse conflito. E aí, para terminar de completar, João Pessoa, lá na Paraíba, fazendo confusão, se vocês lerem aí a página
125, vocês vão ver nessa revolta da princesa aí as confusões que João Pessoa estava fazendo na Paraíba. E em uma dessas confusões, ele acabou criando um inimigo pessoal, que foi o João Dantas, que assassinou João Pessoa, né? Assassinou porque ele acabou divulgando cartas amorosas do João Dantas com a sua amante. E aí João Dantas, não perdoando, foi lá e matou João Pessoa. João Pessoa era quem? O vice de Getúlio Vargas. Quando ele foi assassinado por motivos pessoais, não foi motivos políticos, foi motivos pessoais, isso acabou sendo utilizado pelo Getúlio Vargas e pela Aliança Liberal como um estopim, como um motivo, como uma razão que desse uma suspeita de que foi a galera de São Paulo que tinha matado João Pessoa. Até aí tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Sim. Pronto. O que aconteceu? Começou a Revolução de 30, está na página 126. Né? O João Pessoa foi assassinado, o Getúlio Vargas usou isso como se fosse um ataque pessoal do Júlio Prestes, que era o presidente de São Paulo, e gerou uma Revolução de 30. O que foi essa revolução? Foram vários conflitos, né? Várias reivindicações, várias manifestações que tinham pelo Brasil inteiro, pedindo novas eleições, pedindo que tivesse uma justiça maior para João Pessoa, enfim. E isso acabou gerando uma certa crise política. E aí os militares, escuta esse nome, decora esse nome, os militares, com medo de ter uma guerra civil. Eu já expliquei para vocês o que é guerra civil. Guerra civil é quando a guerra é dentro do país, interna, entre a população. Aí eu até expliquei que a guerra civil, é só lembrar dos Vingadores, que era uma guerra entre eles. Pois é, com medo de ter uma guerra civil no Brasil, os militares tomou o poder do Júlio Prestes, do presidente que foi eleito, e entregou para Getúlio Vargas, né? Olha aí quem foi que pegou o poder e entregou para Getúlio Vargas, os militares. E aí começou o governo provisório. Esse nome governo provisório, gente, porque era para ser provisório. Uma coisa provisória é o quê? Uma coisa passageira, né? Uma coisa que não é para sempre. Só que Getúlio Vargas, com a esperteza dele, acabou ficando muito tempo no poder, né? Mas não é agora. Calma, calma. Até aí, tudo bem? Sim. Show. Para ver se vocês estão vivos aí me ouvindo, viu? Só para isso. E aí, quando Getúlio Vargas entrou no poder, que era um governo provisório, ou seja, ele ia ficar no poder só até ter novas eleições, só que ele foi ficando, né? Que foi que ele fez logo assim que ele assumiu. Tem aí no primeiro parágrafo do governo provisório de Vargas, página 126, ó. Ao assumir a chefia do governo provisório, Vargas dissolveu o Congresso Nacional e as assembleias legislativas estaduais e municipais, substituindo os presidentes de Estado por interventores, a maior parte deles tenentes. Vou explicar esse parágrafo na língua de vocês. Ó. Ele assumiu o governo provisório, assumiu a presidência do país, dissolveu o Congresso, ele fechou. Não tem mais Congresso. Não ter mais Congresso significa o quê? Não vai ter mais leis para ser votada, como vocês veem hoje, que tem que ser tudo votado pelo Congresso. Não tem mais isso. O presidente falou, tem que cumprir. Ou seja, ele fechou o Congresso para ser o mandante, fechou as assembleias legislativas, né? Fechou tudo que impedisse o seu poder total, absoluto, e substituiu os presidentes do Estado. O presidente do Estado, gente, naquela época, eram os governadores. E substituiu por interventores. O que seriam esses interventores? Seriam aqueles que eram mãos e braços do Getúlio Vargas, que o que Getúlio Vargas dissesse hoje, eles diziam amém e fariam, certo? E aí, maior parte desses interventores eram o quê? Tenentes. Tenentes lembra o quê? Militares. Ou seja, era uma troca de favores. Vocês me deram poder e agora eu dou um pouquinho de poder para vocês. Até aí tá tudo bem? Sim. Mas. Tá certo. Tá entendendo? Entendendo tudo? Vai tirar 10 na prova? Show. Ora se não, hein? Bora lá. Aí na página 127, já
Getúlio Vargas pegou o poder em 1930, já 2 anos depois. Que governo provisório enorme é esse, né? Em 1932, ele faz o Código Eleitoral. O que é esse Código Eleitoral? Ele vai estabelecer que tenha mais isonomia nas eleições. O que é isonomia? Lá vem a senhora com a palavra difícil. Isonomia, gente, é quando tem mais clareza, né? Quando tem algo mais justo, mais imparcial. Ou seja, ele criou um tribunal de justiça eleitoral para perceber as eleições de uma forma mais clara, que mostrasse que não tinha fraude, né, nas eleições. Dentro desse Código Eleitoral, foi estabelecido o voto feminino. Até então, as mulheres não podiam votar, né? 32, ó. E aí, nesse voto eleitoral, nesse Código Eleitoral, está lá no último parágrafo da página 127, sobre o voto feminino, tem dizendo assim, ó: o Código Eleitoral de 32 regulamentou o voto feminino, mas estabelecia algumas restrições. Que restrições são essas? Apenas as mulheres casadas, com autorização do marido, podiam votar. Assim como viúvas e solteiras que comprovassem renda própria. Só se fosse rica para votar. E outra coisa, ele não era obrigatório. Você vai votar se você quiser. Não é obrigatório. A mulher, né? O homem era obrigatório. Aí foi somente na Constituição de 34 que as restrições aos direitos políticos das mulheres foram revogadas e a obrigatoriedade do voto foi somente em 46. Então, a mulher foi obrigada a votar em 46, né? E em 34, ela podia, o que ele quis dizer? Que em 34 ela podia se candidatar, até então ela não podia. Não podia, só em 34 que a mulher pôde, né, ser uma prefeita, uma vereadora, uma presidente, enfim. Até aí, tudo bem? Eu louca aqui por dúvidas. Bora lá, a página 128. Na página 128 vai falar da Revolução Constitucionalista. Gente, ó, como eu falei, o governo de Getúlio era para ser um governo provisório. Provisório significa pouco tempo. Só que ele já estava 2 anos. Aí ele ainda fez a besteira de fazer de um interventor, né? Do interventor de São Paulo ser um pernambucano. Para que eu vou pegar uma pessoa de outro estado para colocar em São Paulo, logo, em São Paulo, né? Que é o estado mais cri-cri do Brasil. O que aconteceu? Revolução de novo. Gente, quando falar Revolução do Brasil, falar revolução, você pensa assim, nossa, foi uma grande... Revolução do Brasil é o quê? Confusão, baixaria e conflito. Só isso, Revolução do Brasil. E aí teve uma, né, que a galera lá, com raiva, porque estavam um pernambucano, em vez de um paulista no poder, brigando lá, aí juntou tudo. Ó, juntou o quê? Getúlio Vargas está 2 anos, era para ser provisório, está 2 anos, como é isso? Cadê as eleições? Aí ainda bota um interventor pernambucano aqui pra gente, não pode, tá errado isso daí. Cadê nossos direitos? Cadê nossas coisas? Cadê nossa revolução? Isso acabou acelerando a Constituição de 34. 2 anos depois, o Getúlio Vargas foi, né, tirou, botou um interventor paulista e tal, e fez a Constituição de 34. O que é a Constituição, gente? Leis, né? Tá aí o que ele tem, né? Tem esses pontinhos verdinhos aí no livro, o que ele fez, mas o mais importante é o que está no último parágrafo dessa página 128. Ao final dos trabalhos, a Assembleia Constituinte, por voto indireto, não era eleição, elegeu Getúlio Vargas para a presidência da República. Ele não era mais governo provisório, ele agora era presidente da República. Em 34, já tinha ficado 4 anos presidente, agora ia ficar novamente, sem eleição, foi eleição indireta. O mandato que seria de 4 anos não permitiria reeleição, ele não podia se reeleger de novo, né? E aí, em 38, tinha que ter novas eleições, mas dessa vez realizadas por meio do voto direto, ou seja, teria que ter eleição. Então, ele estava de 30 a 34. Em 34, ele conseguiu ficar novamente até 38, certo? Até 38. Mas vamos ver só, calma aí. Estava feita a Constituição, ficou presidente de 34 a 38, ok. Nesse meio tempo, vai surgir
Nesse meio tempo vai surgir dois grupos que foram muito protagonistas. Assim, esses dois grupos bagunçaram, né, revolucionaram a história do país. Que é quem? A Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, está aí na página 129. Gente, uma era oposta à outra. A AIB, integralista, fascista, militares. A ANL era antifascista, era a galera da esquerda, certo? Os comunistas. AIB, ANL. Dois grupos rivais, opostos, ideologias totalmente diferentes, estavam ali, né, sendo protagonistas de tudo que aconteceu depois. A AIB foi fundada em 32 por Plínio Salgado. E olha aí, gente, eu quero que vocês só escutem o que eu vou ler. Está aí no livro, mas eu vou ler. E eu quero que vocês percebam se há alguma semelhança, assim, pequena com hoje em dia. Olha, ó. A AIB, fundada em 32 por Plínio Salgado, foi o primeiro partido político de massa organizado nacionalmente no Brasil. Seu lema, Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Vocês lembram alguma coisa? Não falem, fiquem só para vocês. Expressava o ideário político inspirado no fascismo italiano. Tia, me lembro que era o fascismo italiano. Benito Mussolini, presidente da Itália, né? Inventou o fascismo. Não era o fascismo, era um partido onde eles eram nacionalistas, eles queriam poder absoluto, eles eram também imperialistas, né? Era um governo ditatorial, onde os oligarcas, os aristocratas tinham poder sobre tudo era controlado pelo Estado, era aquele Estado assim, ditatorial, certo? Os integralistas com seus membros eram conhecidos, tinham o apoio dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. E a parte da alta hierarquia militar, aos militares, das oligarquias tradicionais e do alto clero católico, ou seja, da religião. A AIB defendia o fortalecimento e a militarização do Estado para impor ordem e disciplina. Ordem, progresso, Deus, Pátria e Família, conservadores, militares. Vocês estão lembrando de alguma pessoa? Não falem, fique para vocês. A ANL, ó. Lá no último parágrafo, inspirada no modelo das frentes populares europeias reunidas para combater o avanço do nazifascismo, a ANL defendia uma política anti-imperialista, a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma agrária, a suspensão do pagamento da dívida externa e a implantação de um governo popular. Ou seja, eles queriam, de certa forma, uma reforma mais radical, justa, igualitária, com direitos para todos, né? A utopia de sempre. É engraçado que a mais radical, no sentido negativo, né, dependendo da perspectiva de quem está lendo, né, que pode ser que você seja integralista, eu não sei, né, desculpa aí se você for, mas na minha perspectiva a ANL era melhor do que a AIB. Só que o Vargas ilegalizou quem? A ANL. A que era reformista popular, né, a que era reformista das elites, ele não ilegalizou, né? Mas aí cada um com seus cada um. Até aí tudo bem? Sim. Pronto. Doutor, mas é porque os militares eram mais respeitados antigamente. Por isso que fala tanto deles nas políticas, essas coisas. Como é teu nome? José Tiago Oliveira de Souza, vamos lá. Tiago. Teu nome é Tiago. O resto é só sobrenome. Tiago, é o seguinte. Naquela época, o governo ele era muito resguardado, muito protegido pelos militares. E esse respeito que você está falando dos militares aí, o respeito, é porque
Quando você está no poder, você, de alguma forma, você é respeitado. E como os militares estavam sempre no poder, gente, os 2 primeiros presidentes do país, quem deu o golpe de presidência no Brasil foi militares. Os 2 primeiros presidentes são militares, era o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. 2 militares. E aí, toda a história do Brasil sempre tem os militares, sempre tem eles como uma força muito poderosa na política. Então, não é que eles eram respeitados porque o povo respeitava no sentido de afeto, não. Eles eram, eu não vou tirar essa palavra respeito e vou colocar a palavra temidos. É melhor, se encaixa melhor. Deu para entender, Tiago? Sim, deu. E eles são temidos até hoje, né? Quem que vai casquetar com o militar? Eu não vou, né? Eu fico só aqui na minha, que é melhor, quero viver muito. Vamos lá, né? 130 e 131. Por que eu falei que a AIB e a ANL eram protagonistas? Tá aí na página 130 e 131. Foi o que aconteceu. A ANL era ilegal, né? Por quê? Porque ela queria os direitos para todos, né? E geralmente, quem quer justiça social é ilegal, é comunista, é bandido, é vagabundo, que o pessoal fala, né? Pois é. Eles foram e criaram a Intentona Comunista. O que faz a Intentona Comunista? Se tivemos, sempre. Ditadura militar é uma das provas, e sempre tivemos. Eles sempre estão no poder, sempre. De uma forma direta ou indireta, Yuri. E aí eles fizeram a Intentona Comunista. Essa Intentona Comunista era o quê? Eles queriam tomar o poder do Vargas e implantar reformas sociais, né? Em certa medida. Foi liderada por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. O Luiz Carlos Prestes foi preso e a Olga Benário foi presa e enviada aos campos de concentração lá dos nazistas na Alemanha e foi morta lá, porque ela era de lá e ela era judia, né? Então, por isso que ela foi. E aí essa intentona não deu muito certo, mas ela não deu certo no sentido positivo, né? Ela não foi implantada, mas ela gerou algumas especulações, né? Ela acabou sendo uma motivação para a implantação do Estado Novo, que está na página 131. O que foi o Estado Novo? Já estávamos no ano de 37, né? 37, faltava só um ano para o Vargas sair do poder. O Vargas não queria sair do poder, vocês podem ler aí nessa página que vai dizer que ele não queria sair do poder, realmente ele não queria sair do poder. Estava tentando arranjar maneiras de ficar no poder, mas não tinha jeito, ia ter eleição em 38. E aí foi o que ele fez. Ele pegou um entregalista, né, da AIB, foi e inventou, né, forjou que ia ter outra intentona comunista. Só que agora o nome era Plano Cohen. Tá aí em negrito na página 131. Que seria uma nova tentativa dos comunistas de pegar o poder do Brasil, né? E as pessoas tinham medo do comunista. Por quê? Gente, por que as pessoas têm medo dos comunistas? Porque o comunista quer deixar igual, a sociedade igual. E rico não quer ficar igual. O rico quer sempre ser rico, quer sempre estar acima, para se sentir poderoso, né? Não sei para que isso. Eles não querem igualdade por isso. Aí eles não queriam isso. E aí esse integralista da AIB inventou que a galera da ANL ia fazer esse plano Cohen, é uma conspiração comunista. Aí o Vargas pegou, era mentira, mas aí o Vargas, né, mala, como ele era, pegou e, foi em rede nacional, né? É o seguinte, vai ter outro intentando comunista, no plano Cohen. Se eu não ficar no poder, vocês vão ser do comunista. Você vai virar, eu no poder, eu garanto que não vão ser, e se eu sair, vai ser. A galera do Brasil, né, meio alienada, pegou, acreditou, e o Vargas ficou mais ainda. Começou o Estado Novo em 37, ele ficou até 45. O cara entrou em 30 e ficou até 45. Tia, por que ele não ficou? E ele não ficou mais tempo? Vou dizer no final. Fique esperando aí, porque ele não ficou mais tempo. Até aí, tudo bem? Tia. Pronto. Eu acho que só tem vocês dois aí, o resto tá tudo só fingindo, só corpo presente. Não é? Vamos lá. Não, o Levi também. O Levi mandou uma mensagem aí. Ah, Maria, aparecendo os fantasmas. Muito bem.
Na página 132 e 133, gente, vai falar das coisas positivas, porque também Vargas não era só coisa negativa, né? O cara ficar tanto tempo no poder, né, sem reclamação direta, assim, é porque ele fez algumas coisas positivas também. Não vamos... tem aquele ditado, vamos dar a César o que é de César, né? Ele também teve coisas positivas, como, por exemplo, o quê, tia? Como o desenvolvimento econômico, quando ele criou a siderúrgica do Brasil, né, nacional, quando ele começou a fazer empresas nacionais, né, para poder manter o lucro aqui no Brasil, desenvolver o Brasil, as indústrias, enfim, ele fez muito pelo desenvolvimento econômico do Brasil. Ele nacionalizou muitas empresas, enfim, ele, nesse aspecto, a gente não pode, né, dizer, o Vargas foi só ruim. Não, ele também teve aspectos positivos, e a economia foi uma delas. E o segundo aspecto que eu falei no início da aula, as leis trabalhistas, né? Ele implantou aí, se vocês lerem na página 133, no primeiro parágrafo, tem, em 43, Vargas decretou a consolidação das leis de trabalho, a famosa CLT, né? Que carteirinha de trabalho lá, que unificou a legislação trabalhista existente até então. A CLT estabeleceu, entre outros direitos, férias remuneradas, a fixação de um salário mínimo nacional, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, a licença maternidade de 6 semanas antes e 6 semanas depois do parto, e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Ou seja, sem a CLT, a galerinha aí que tem 14, 15 anos já estaria trabalhando, viu? Trabalhando mesmo de vera. Então, a CLT foi uma forma também de organizar, né, e de dar direitos aos trabalhadores que até então não existia. Tinha gente que trabalhava 14, 15 horas. Gente, o dia tem 24. Você trabalhar 14, 15 horas, você vive como? Você só trabalha, né? Então, muita coisa, esses dois aspectos, economia e as leis trabalhistas, foram positivas. Mas com uma ressalva que as leis trabalhistas de Vargas, a intenção de Vargas não era beneficiar o trabalhador, coitado, não. As intenções de Vargas era manter o trabalhador controlado e fiel ao Vargas. Tipo assim, ele me deu esses direitos, é porque ele é um presidente bom, ele é o pai dos pobres, né? O nome que Getúlio Vargas tinha, o pai dos pobres. Então é porque ele é o pai dos pobres, ele é um presidente muito bom, né, e tal. Então foi para isso, para manter o trabalhador satisfeito, né, feliz, e gostando dele, do Vargas. Até tudo bem? Sim. Pronto. Na página 134 e 135, vai falar de como é que Vargas mantinha a sua imagem sempre positiva entre os brasileiros. Como foi que ele fez isso? Simples, gente. Como é que você quer ser sempre falado bem? Como é que eu tenho garantido que que as pessoas sempre vão falar bem de mim? Se eu comprar a imprensa. Foi o que ele fez. Ele bateu uma censura na imprensa, né? Ele patrocinou e bateu censura na imprensa de quê? Exatamente, Yuri. Foi o que ele fez. Ele pegou, né, e fez com que todas as rádios de televisão, todas as rádios e televisão falassem sempre bem dele, sempre mostrasse uma imagem positiva de que ele era um bom presidente, de que ele estava desenvolvendo o Brasil, de que ele estava dando direitos aos trabalhadores, de que ele era preocupado com a nação, aquela coisa toda bonita, né? Então, ele tinha a cultura e a propaganda ao seu favor. E, para isso, ele criou a DIP, está aí na página 135. Ele criou a DIP. O que era a DIP? Era Departamento de Imprensa e Propaganda, ou seja, todos os jornais, todas as matérias jornalísticas, todos os programas televisivos tinham primeiro que passar por esse departamento. Se algum falasse um ai ruim do Vargas, não ia para a televisão, não ia para o ar, né? Ou seja, ele estava sempre barrando as críticas que eram feitas a eles e sempre deixando nas propagandas tudo que era bom para ele. Então, era isso que era o DIP. Era uma forma de controlar o que era dito sobre o Vargas e de deusar o Vargas, né? De superestimar o Vargas. Era isso que era o DIP. Até aí, tudo bem? Sim, professora. Sou medonho. É o quê? Sou medonho. Dá pra estar entendendo já. Pronto.
Tiago tá com sono, né, Tiago? Tua voz não nega. Ora, sim. Página 136 e página 137. 136, ela fala o quê? Ela fala sobre a cultura também sendo usada para beneficiar a imagem de Vargas, né? O samba, gente, o samba, que é o nosso ritmo, né, nacional, e foi inventado aqui o samba no Brasil. Ele era, até o Vargas entrar no poder, ele era marginalizado. Ele era um ritmo musical dos negros, dos ex-escravos, das pessoas vagabundas, né, dessas pessoas ruins, pobres. Ele era marginalizado. Quem escutasse samba é porque não era bom. Com o Vargas, ele acabou pegando o samba e começou a patrocinar o samba de uma forma que o samba também servisse como uma forma de positivar a sua imagem, né? Então, o samba também foi utilizado para dar essa ideia de nacionalidade, né, que o Vargas queria pregar, de se bater no peito e dizer sou brasileiro, né, essa coisa toda. E um dos sambas mais importantes nesse período é a Aquarela do Brasil, né? Tia, que samba é esse? Ah, não sei cantar, não. Vocês vão lá no YouTube e pesquisam depois. Ah, mas rapaz. Sim, aí, na página 137, tem a questão da Marcha para o Oeste. O que era essa Marcha para o Oeste? Gente, o Brasil, nesse período aí, é como se ele se fosse mesmo só o Nordeste, o Centro-Sul e o Sul. Tinha só isso. O Centro-Oeste é ali onde tem Mato Grosso, Goiás, viu? E o Norte, onde tem Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá. Esses cantos, assim, eram praticamente desabitados. Na verdade, eles eram habitados por indígenas. Tinha poucas indústrias, poucos comércios. É como se fosse uma região virgem, né? ainda virgem. E aí, o que o Vargas fez? Vamos fazer uma marcha para o Oeste, né? Oeste porque, gente, aqui, ó, Norte, Sul, Leste e Oeste. O Oeste do Brasil tinha que ser povoado. E aí ele inventou esse programa Marcha para o Oeste. A galera tinha que ir para o Norte e o Centro-Oeste para implantar indústrias, implantar comércio, para habitar mesmo, já que só tinha índio praticamente. Só que isso não foi legal para os índios. Por quê? Porque as pessoas iam, tudo era terra indígena, e as pessoas foram invadir as terras indígenas e começaram a fazer indústria, começaram a desmatar, o que é hoje o Brasil, né? A esculhambação. E aí os índios tiveram que lutar bastante para que eles tivessem algum direito, né? Demarcassem suas terras, para que as pessoas não invadissem, que eles pudessem continuar com a sua cultura, enfim. Teve essa marcha para o oeste, que era uma forma de povoar a parte norte e centro-oeste do Brasil. Foi bom no aspecto de desenvolver o Brasil nessas áreas, mas foi ruim no aspecto indígena, né? Porque os indígenas perderam muito com isso. Foram mortos por isso, continuam ainda até hoje sendo mortos por isso. Vocês sabem, vocês assistem televisão, vocês veem, né? Não precisa ficar falando que vocês sabem. Até aí, tudo bem? Ixi, hoje ninguém respondeu mais nada. Sim. Pronto. Na última, que eu sei que vocês não aguentam mais me ver, página 138, vai falar sobre o que eu falei lá no meio, o fim do Estado Novo. Por que o Vargas ficou só 15 anos, de 30 a 45? Ele ia ficar mais, viu? Por que ele ficou só até 15 anos? Por quê? Gente, começou a ter, né, um presidente 15 anos no poder, é claro que alguma hora ele vai escorregar, né? É claro que alguma hora ele vai deixar alguém descontente, é claro que alguma hora ele vai cometer alguma contradição, é claro, as pessoas são humanas, as pessoas erram, né? E aí, o que o Vargas fez? Tá aí na página 138, primeiro parágrafo, fala aí, ó. Vamos lá. A decisão do governo Vargas de apoiar os aliados, a gente estava tendo Segunda Guerra Mundial, ele apoiou os aliados. Era para ele apoiar o eixo, ele apoiou os aliados. Ah, meu Deus, vamos lá. Para combater o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, tornou insustentável a manutenção do regime varguista. Por quê? Em primeiro lugar, era uma contradição defender a democracia, né? Porque os aliados eram a democracia, em uma guerra internacional e manter em casa uma ditadura. Ele era ditador aqui, ele era eixo aqui, por que ele foi ser aliança lá fora? Que contradição é essa?
Na minha casa faço o que eu digo, lá fora é como se ele falasse assim, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Tá contraditório. E aí, segundo, a insatisfação com o governo começou a crescer, pois a entrada do conflito, no conflito, trouxe uma série de dificuldades para a população, como o aumento dos preços e problemas de abastecimento. Gente, o Brasil mal consegue se manter, né? O Brasil desestrutura econômica do Brasil. O Brasil tem dinheiro, o Brasil não sabe se organizar para distribuir as riquezas. É isso que o Brasil não faz. Porque intencionalmente, viu? Ele sabe fazer, ele não faz intencionalmente. É um projeto político, essa desestrutura econômica do Brasil, um projeto político, viu? Não se enganem. E aí, o Vargas foi e entrou na guerra. Quando você entra numa guerra, você tem que entrar com armas, com pessoas, né? Com soldados, com roupa, com alimento, com um monte de coisa. Petróleo, gasolina, enfim. E aí ele entrou na guerra, teve que patrocinar a guerra, e aqui ficou desabastecido. Aí isso gerou insatisfação, né? Porque os preços aumentaram, as coisas ficaram mais caras, ficaram mais difíceis, mais escassas, e aí a galera começou a ficar insatisfeita com Vargas. Isso tudo começou a gerar vários motins, né? Várias manifestações, várias reivindicações. E aí os militares, novamente, fizeram o quê? Vou até abrir o livro de novo. Fazer dizer, tia Sora tá inventando. Tá aí no livro de novo, página 138. Último parágrafo. Lá no último parágrafo, lá nas últimas frases. Ó. Em outubro, Vargas foi forçado pelos militares a renunciar. E o poder foi assumido provisoriamente, olha, provisoriamente de novo, né? Pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, até as eleições. Aí, dessa vez, teve eleições mesmo, viu? Aí, o general Dutra venceu as eleições presidenciais e Vargas foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Continuou sendo senador, continuou sendo político. Então, você percebe que... Por que ele não ficou até o fim? Porque os militares tomaram o poder dele também. Os militares deram e os militares tomaram. Parece Deus, né? Parece Deus me deu, Deus tomou. O militar deu e o militar tomou. Por quê? Porque tomou. Porque ele já não estava mais com a figura dele tão positiva, né? Já estava tendo muita reivindicação. Os militares, com medo de uma reforma de novo, de uma revolução civil de novo, de uma guerra civil de novo, foi e tomou o poder dele. Os militares de novo intervindo na política do Brasil, para variar, né? Só mais um pouquinho. Gente, vocês entenderam tudo ou vocês não entenderam nada? Tudo mesmo? Um pouco errado, né? Eles quem, Yuri? Seja mais claro na sua pergunta. Por que os militares não fizeram isso? Eles tomaram o poder do Getúlio Vargas antes? Porque até então o Getúlio Vargas não era ele não... ele era populista. Gente, populista. Quando a pessoa é popular, se você fizer algo contra a pessoa que é popular, os populares vão ficar revoltados. Não pode fazer isso com o meu bichinho, não, entendeu? Só que quando os populares, quando a galera, o povo, começou a dizer, não quero mais Vargas chega, tá horrível esse presidente, aí eles foram e tomaram o poder, para poder ter legitimidade. Os militares, eles são espertíssimos, eles agem com legitimidade. Eles dizem que são porta-vozes do povo. A voz de Deus é a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. É isso. Eles só fazem o que o povo mais tá ali, de certa forma, pedindo. Mas é claro que não é que o povo pede e os militares fazem, não. É o que o povo pede e o que é mais viável, mais benéfico para os militares também naquele período. Entendeu? Também. Mas deixa eu te falar, Levi, que ele saiu em 45. Ele não voltou de novo em 50? Ele voltou de novo em 50 e só saiu porque ele se matou. Getúlio Vargas se suicidou porque ele estava tendo muitos oposicionistas e não aguentou a pressão e se matou. A frase, não sei se vocês já viram essa frase, vão ouvir agora, se não ouviram ainda. Eu saio da vida, mas entro na história, é do Getúlio Vargas, quando ele se suicidou. Então, ele voltou de novo ao poder, né? Ele voltou novamente, eleito, né? Nos braços do povo, para você ver como o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Gente, era isso. Próxima segunda-feira tem prova de história, só sobre isso.
dá para tirar 10. É só pensar. Ó, as questões parecem ser mais difíceis, mas só porque tá uma perguntinha mais elaborada, né? Porque a professora fala, parecendo que tá falando para bebo do meio da rua, mas a pessoa quando escreve direito, viu? Então, é só sobre isso mesmo, estudem, tirem 10. Eu adoro 10. Quando alguém tira 10, eu fico